Shalom, shalom, pessoal. Estarei com vocês mais uma vez para trazer uma mensagem. E nós vamos levar essa mensagem até você, uma mensagem do reino. Então nós vemos que tem aquele verso que diz: edificado sobre fundamentos do Shiliquim e dos Mevim, de que a Uxu é a pedra principal da esquina. Então nós temos um fundamento para ser edificado, para ser firmado. E esse fundamento é o dos Shiliquim e dos profetas e dos Mevim. Se nós não estamos edificados sobre esse fundamento, então de maneira nenhuma nós somos chamados. Para sermos chamados, então nós necessitamos de ter uma vida já com boas qualidades. Aí o Criador fala: esse serve para ser chamado. E aí ele te chama. E aí a sua dedicação como um chamado, aí ele te escolhe. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque nós temos que entrar pela porta, de acordo com Zacarias 8:23, que diz assim: que nós, as nações, seriam ensinadas por um de nós. Porque desde a promessa de Abraão foi levado assim que nós seríamos como estrela no céu e areia na praia, para ser uma luz para as nações. E agora eu falo para você: se nós fomos colocados entre as nações para ser uma luz para as nações, para poder falar na própria língua, para que possa entender, então por isso nós fomos dispersos entre as nações, devido ao pecado do nosso antepassado, mas no plano do Criador de eu estar aqui falando com vocês. E cada um de nós, como areia na praia, estrela no céu, ensinando para 10 pessoas, Zacarias 8:23. Aí as pessoas dizem: ah, Yashurum, mas eu não consigo ter uma só fé, porque lá fala uma só fé, um só rua. Como o homem pode ter uma só fé? Para ter essa fé, é edificado sobre um fundamento. Para entrar na porta e ver o reino, tem que nascer de novo da água e do rua, de acordo com as escrituras. Se a escritura diz que aquele que fizesse um concerto de acordo com a Torá, que fizesse techuvá, ensinaria as nações, para que as nações poderiam estar conosco, de acordo com a promessa ao nosso pai Abraão. Então, se você não nasceu de novo, você não está no reino. Você tem que se tocar, que para entrar no reino tem que nascer de novo, porque o Mashiach disse que é impossível, né, entrar no reino se não nascer de novo. Nascer da água e do rua. E ter uma vida na presença do Criador sem pecado. Mas como o homem pode permanecer sem pecado? Então, se o homem não pudesse permanecer sem pecado, não estava escrito em 1 Yohanan, capítulo 3, e o verso 6, que aquele que conheceu o Mashiach e volta a pecar, esse não viu nem conheceu, ele engana a si mesmo. Aquele que é nascido do rua não pode pecar, porque o rua está nele, então não peca, está escrito. Então, olha, entre no reino, o reino da maneira correta, entrando pela porta, porque largo e espaçoso é o caminho, que muito entram por ele. E agora no caminho apertado, poucos entrarão.
Muitos são chamados e poucos escolhidos. Dá um testemunho para ser chamado. Depois de chamado, dá um testemunho para ser escolhido. Não engana a si mesmo, achando que você já saiu de uma religião, não se esvaziou e continua anunciando. Eu conheço vários livros, eu conheço várias coisas, mas o Criador deu só a Torá. E a Torá que nós temos, estamos falando para vocês, tem parte do Mar Morto. Não foi mudada. E as partes que foram mudadas, das partes que não acharam do Mar Morto, foram corrigidas com umas partes que foi achada. E nós temos as originais. Se não fosse assim, não estaria escrito que nós iríamos fazer Techuvá voltando à Torá. Não estaria aqui escrito, porque não tinha Torá para nós voltarmos. Se você está pensando assim, muda o seu pensamento e começa a saber que existe uma Torá e que nós estamos com essa Torá e que você deve seguir essa Torá. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.